Nós estamos fazendo agora uma entrevista no programa Saúde e Beleza em Foco. É o Dr. Michel Mandelmann. Ele é ginecologista, obstetra e ele é consultor de TV e rádio. Dr. Michel, a respeito da menopausa e climatério, o que o senhor tem para falar para nós sobre esse assunto? Bom, antes de mais nada, Eurico, obrigado pelo convite. Primeira vez que eu sou entrevistado por um colega médico, uma colega médica, apresenta muito bem o programa. Bom, é o seguinte, existe uma diferença, não é bem diferença, uma complementação entre climatério e menopausa. Climatério seria aquela fase de transição, naquela fase que a mulher tinha menstruações regulares e de uma hora para outra ela começa a ter bagunças menstruais. O que significa isso? Ela menstrua todo mês e de uma hora para outra ela menstrua no mês, para 2, 3 meses de menstruar. No outro mês menstrua muito, no outro mês menstrua pouco, que é bagunça, menstrua até que chega uma hora que para de vez de menstruar. Parou de vez, por um ano é menopausa. Isso varia de mulher para mulher, não existe uma regra geral. Aqui no Brasil, por volta dos 45, 50 anos. Por que acontece isso? Porque a mulher deixa de produzir um hormônio chamado hormônio estrógeno, tá? Esse hormônio é produzido durante toda a fase reprodutiva dela. Quando chega na menopausa, ela deixa de produzir esse hormônio, consequentemente, ela entra nessa fase, que é uma fase natural da vida da mulher. Quais são os sintomas do climatério e da menopausa e por quê? Tem a ver com a falta da produção do hormônio estrógeno. A gente sabe que tem sintomas totalmente dependentes da falta da produção desse hormônio. As ondas de calores, fogachos, tá? É muito comum que pode estar um frio terrível, à noite a mulher sente um calor terrível, não consegue dormir. A vagina começa a ficar seca, começa a ficar atrófica. O que é atrofia? Diminui de tamanho. Não é à toa que muita mulher, quando vai ter relação sexual nesse período, tem muita dor a relação. Então você tem que entrar com algum creme, tá, à base de hormônio para lubrificar a vagina. E devido à falta de hormônio, começa a faltar um dos elementos principais no osso, que é o cálcio. E devido à falta de cálcio, das duas ou uma, ou a paciente ainda não perdeu osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea, que é a tal da osteopenia, ou já tem um desgaste mais intenso, que é a famosa osteoporose, que o próximo passo é fratura de osso. O que acontece, Eurico, nessa fase? Quando a mulher chega na osteoporose, muita mulher cai, tem trauma, pode bater a cabeça, não é brincadeira não. Quando chega na osteoporose, eu e alguns médicos, a primeira coisa que nós fazemos é encaminhá-la para um colega ortopedista para ele avaliar o risco de fratura para posterior tratamento. O que vale a pena quando ela já está entrando na menopausa, está sentindo aquelas bagunças menstruais, ou até antes? Comer alimentos ricos em cálcio, e nessa fase também. E quais são os alimentos ricos em cálcio? Os principais derivados do leite. Leite desnatado, leite sem gordura, coalhada, ricota, queijo branco, iogurte, vegetais, brócolis, agrião. A maior parte dos peixes são riquíssimos em cálcio. E dentre as frutas, quando você vai em congresso, sempre aparece a maçã verde. O que mais que ela tem que fazer? Atividade física. O sedentarismo, tanto para o homem quanto para a mulher, já é um risco para a osteoporose. Mulher que é sedentária, está na menopausa, esse risco aumenta bastante. E tem um estudo que fala que o homem ou a mulher andando pelo menos meia hora por dia diminui 50% os riscos de ter problema no coração. E a gente sabe que a menopausa aumenta o famoso colesterol ruim, que é o LDL colesterol, e estudos mostram que diminui o colesterol bom, que é o HDL, que tem risco para infarto também. Olha a importância da atividade física aí. Você já falou bastante sobre prevenção. E quanto ao tratamento da menopausa e do climatério? Então, aquela história de cada caso é um caso, né? O que a gente sabe que resolve mesmo é a famosa TRH, terapia de reposição hormonal, caso ela não tenha contraindicações. O hormônio é muito bom, mas pode causar efeitos colaterais indesejáveis. Quais seriam aquelas contraindicações absolutas? O que é absoluta? Que a mulher não pode usar mesmo. Trombose venosa, tá? Doença no fígado grave, doença no coração grave, uma hipertensão arterial que não está controlada. Tá certo? Que mais?
o endométrio totalmente espesso. Por isso que é importante, antes de fazer qualquer terapia de reposição hormonal, verificar como é que está o eco endometrial. Quem que é o eco endometrial? É a espessura do tecido interno do útero ao ultrassom. Só para dar uma ideia para quem está nos vendo agora, qual que é o normal desse eco endometrial? O normal dele é até 5 milímetros, são os parâmetros que o ultrassom dão para nós, né? Isso aí tudo é postulado em congresso. Até 5 milímetros para a mulher que está na menopausa e não faz uso de terapia de reposição hormonal, quer dizer, não toma hormônio, e até 10 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e faz uso de terapia de reposição hormonal. Porque vamos supor, você vai fazer um ultrassom na mulher menopausada, no endométrio de 15, 20, 30 milímetros, chama atenção. Que pode ser ou uma hiperplasia endometrial, que é o aumento do tecido interno do útero de forma benigna, ou pode ser um câncer de endométrio. Então, você não pode iniciar reposição hormonal naquela mulher que tem útero ainda, que não precisou retirá-lo por um mioma ou por outro tipo de tumor, sem ter esse eco endometrial. E uma mamografia também, fundamental. Tá? Porque a gente sabe que o estrógeno, o hormônio, ele pode, em alguns casos, ela já tiver antecedente de câncer de mama, ou alguns sinais que propiciam câncer de mama, se você entrar com hormônio, vai ter câncer. Então, você tem que ter essa mamografia também. Não pode entrar com hormônio sem ter exames, saber se ela não tem contraindicação, não. Tem que tomar muito cuidado com isso. No caso dessas contraindicações, qual seria a opção de tratamento para aliviar o sintoma da mulher? Então, hoje em dia já tem alguns antidepressivos que, segundo o estudo, para algumas mulheres, melhoram os sintomas, não são para todas. Tá? Esses famosos fito-hormônios, alguns deles têm na sua construção os chamados receptores de estrógeno. Então, alguns fito-hormônios também são contraindicados. Tá? Não é brincadeira, não. Então, cada caso é um caso. O que pode melhorar são os antidepressivos para aquelas mulheres que têm contraindicação ao uso de terapia de reposição hormonal. O que acontece muito na menopausa, Eurico, é que psicologicamente a mulher muda o seu comportamento. Em que sentido? Algumas acham que ela não é mais querida pela família, ela está sozinha, já criou os filhos, então ela acha que se sente totalmente abandonada. Em alguns casos, ela precisa de uma terapia psicológica também, não é brincadeira. Tá? Então, uma terapia psicológica ajuda muito nessa fase para a mulher. Tem mais alguma importância que você queria falar? Então, é importante, tá? A mulher que está na menopausa, tá, fazer atividade, como a gente citou agora em último comentário, para que ela não fique depressiva, fazer atividade, se ela já estiver aposentada, uma atividade beneficente, fazer atividade física. Tá? A parte física tem estudos que melhoram muitos sintomas, tá, quando ela está na menopausa. Tá? Até a vida sexual dela melhora bastante. Que muita mulher põe na cabeça que ela não tem mais vontade de ter vida sexual. Tá? E muito marido reclama nessa fase. Então, fazendo atividade física, fazendo uma atividade beneficente, melhora muito essa vida e o humor dela também, que o humor fica lá embaixo, a autoestima dela fica lá embaixo. Agradeço a todas essas informações. Muito obrigada. Então, nós estamos trabalhando com a Dionesse, que é uma empresa global. A sede dela é nos Estados Unidos. Ela está aqui no Brasil desde outubro do ano passado. E ele lançou o Ageless. O Ageless é o creme que ele estica a pele, o efeito Botox em 2 minutos. Né? Temos também o que foi lançado agora em abril de 2016, a linha Luminesse. Esse daqui é o Luminesse Serum. São 6 linhas da linha do Luminesse. O Serum tem 200 fatores de crescimento com células tronco humanas adultas. Foi descoberto pelo cirurgião e dermatologista Nathan Newman, nos Estados Unidos. Ele já está produzindo isso aqui exclusivamente pela Dionesse Global. Que beleza, né, doutora? Então, isso daí passa e tira todo o cabelo preto. Aliás, faz nascer cabelo preto, gente. Faz tirar as rugas, faz tirar as olheiras, né? Todas as linhas de expressões, e nasce também até o cabelo preto. Nasceram cabelo preto, onde eu não tinha. Nasceram cabelo preto aqui, onde era mais assim, sem cabelo já. Então, eu comecei a passar com uns 15 dias,
Até 30 dias começou a nascer. Fez uma linha todinha aqui assim, com o cabelo preto. Dá para você ver. Olha que coisa impressionante. Então, assim, eu estou muito alegre, muito assim, estimulada com esses produtos da linha Luminesce. E se vocês quiserem depois ver no Facebook, na minha fanpage, Yuri Spa, tem vários vídeos que mostram como que você deve usar, aplicar, porque tem uma sequência certa. Para cada tipo de problema, você usa uma das linhas, ou 2 ou 3. Olha aí, gente, tá vendo? Mais um produto de beleza para você.